Imagine ser uma das primeiras pessoas enviadas para explorar Marte. Ao se aproximar do planeta vermelho, algo estranho e assustador chama sua atenção. Ali, sim, bem ali! Não parece uma cabeça de urso gigante? O que ou quem poderia criar um focinho de urso no meio de uma cratera? Infelizmente, ou devo dizer felizmente, não há nada de misterioso na cabeça do urso. É apenas pareidolia facial. Essa é uma tendência de ver estruturas faciais em coisas cotidianas. Mas falando sobre a descoberta em Marte, deveríamos renomear o fenômeno para pareidolia de urso? Você sentiu essa piada chegando, não sentiu? Muito bem, dê uma olhada. Você vê uma colina em forma de V que parece um nariz. Depois, há duas crateras que parecem olhos. E em seguida, há um padrão de fratura circular, a cabeça, que circunda o nariz e os olhos. Os especialistas acham que a face pode ter sido criada quando um depósito estava se assentando sobre uma cratera de impacto enterrada. E o nariz pode ser lama ou uma abertura vulcânica com lava solidificada ou fluxos de lama ao seu redor. De qualquer forma, a cratera parece mesmo a cara de um urso, tenho que admitir. Mas graças à HiRISE, a câmera do Experimento Científico de Imagens de Alta Resolução da Mars Reconnaissance Orbiter, outra das incríveis siglas da NASA, vimos muitas outras crateras malucas no planeta vermelho, como rostos sorridentes, um pássaro ou um elefante. Primeiro, vamos dar uma olhada na famosa face de Marte. Essas imagens foram tiradas pela primeira vez pela sonda Viking em 1976. Naquela época, a resolução era obviamente muito ruim. Além disso, a iluminação estava inclinada. Isso produziu o resultado que chocou as pessoas na década de 1970. Um rosto esculpido em rocha olhando para a Terra. Isso significava que havia outra civilização em Marte que havia criado esse monumento? Não. Veja a foto do mesmo local tirada pela atual Mars Reconnaissance Orbiter. A resolução é muito melhor. E o rosto milagrosamente se transformou em uma colina comum. Ou veja este pequenino pé grande, cuja imagem foi capturada em 2008. Eu digo pequenino porque essa criatura tem apenas alguns centímetros de altura. E quando a foto foi tirada, o pé grande estava a apenas alguns metros de distância da câmera. E aqui, uma alma curiosa deu um zoom em uma pequena rocha e viu algo que se assemelhava a um gorila. Foi assim que algumas pessoas começaram a acreditar que havia macacos em Marte. Sim, é verdade. Vou lhe mostrar mais alguns exemplos de criaturas e rostos imaginários no planeta vermelho. A maioria deles vem de uma série de imagens tiradas pela câmera Themis. Atualmente, ela está a bordo da espaçonave Mars Odyssey, que precisa de apenas 2 horas para orbitar o planeta vermelho, levando alguns instrumentos científicos importantes. Deixe-me apresentar My Happy Martian a você. Essa cratera de 3 km de largura foi fotografada em 2008. A cadeia de crateras seguinte parece uma vespa, com suas finas asas de detritos de impacto. Toda essa característica provavelmente foi criada por um meteorito que caiu em um ângulo muito baixo e se quebrou em pedaços logo antes do impacto. Você vê um mamute lanoso ou um elefante aqui? Os fluxos de lava em uma região de Marte deixaram essa imagem em seu solo avermelhado. A região em si, chamada Elysium Planitia, é famosa pelos fluxos de lava mais jovens do planeta. Por exemplo, aquele que se parece com um mamute provavelmente se formou nos últimos 100 milhões de anos. Ontem mesmo. Vamos falar sobre o amor, ou melhor, seu símbolo, o coração. Você gosta desses 2 corações na superfície do planeta vermelho? Este aqui é, na verdade, o topo de uma mesa delineada pelo gelo, e esse formato de coração é uma cratera de impacto. O impacto arrancou o material escuro da superfície e expôs o solo mais claro por baixo. Em seguida, parte do material provavelmente voou ladeira abaixo, criando o coração. E este é um beija-flor coberto de poeira. Você consegue ver seu longo bico e cabeça? Os cientistas não sabem ao certo como essa forma surgiu, mas eles acham que a erosão e o vento tiveram um papel importante em sua criação. Esses depósitos de dunas de areia escura parecem um lobo uivando. E aqui, você consegue ver uma série de engrenagens entrelaçadas. Esta imagem se parece com a letra T, certo? A fratura em ângulo reto foi criada pelo alongamento tectônico da crosta marciana. Você acha que podemos encontrar outras letras do alfabeto em Marte também? Por que não? E agora, que tal outra coisa bizarra que os astrônomos notaram na superfície marciana? Isso é uma porta para a casa de alguém? Foi o rover Curiosity da NASA que enviou essa imagem para a Terra. Ela se tornou viral porque essa formação aqui, está vendo? Parece uma porta. Infelizmente, os cientistas, devido às suas mentes racionais, foram rápidos em nos decepcionar. Eles afirmaram que se tratava apenas de uma parte natural da paisagem marciana. Havia várias pistas que os fizeram pensar que não se tratava de uma porta de verdade. Por exemplo, a abertura é minúscula, com apenas 1 metro de altura. Eles têm certeza de que o que parece ser uma porta é, na verdade, uma abertura em uma rocha criada por
por forças naturais, como ventos e erosão. Se você observar a rocha de perto, poderá notar estratos. São camadas de silt que se destacam por serem mais duras do que o material ao redor. Esses estratos mergulham aqui à esquerda e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, os fortes ventos marcianos os erodiram ainda mais. E veja isso, está vendo essas rachaduras? É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Essa pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas atravessaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído com seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque, embora a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer isso. Além disso, está vendo aquela rocha à direita da abertura? Ela tem uma borda vertical suspeitamente lisa. Deve ser a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo. Mas não é apenas o planeta vermelho que pode se orgulhar de ter formações incomuns. Vejamos este cometa, por exemplo. Essa imagem foi tirada pela espaçonave europeia Rosetta, em 2014. Você consegue ver um rosto em seu lado direito? Ou a Lua. Aqui está seu famoso coelho. Ele aparece de cabeça para baixo, com suas orelhas apontando para baixo. Algumas pessoas veem um homem na Lua. Pode ser seu rosto ou o corpo inteiro. Se alguém vê a figura humana inteira, geralmente parece que ela está carregando gravetos. Às vezes, é um sapo. Para identificá-lo, olhe para o lado superior esquerdo do nosso satélite. O sapo está voltado para cima. Está vendo? Agora, observe essa estrela de nêutrons giratória. Essa estrela é um núcleo colapsado de uma estrela supergigante com uma massa total de 10 a 25 massas solares. Com exceção dos buracos negros e de alguns objetos hipotéticos, como estrelas de quarks ou buracos brancos, as estrelas de nêutrons são os menores e mais densos objetos estelares conhecidos. Enfim, voltemos a essa estrela em particular. Como você pode ver, esse objeto espacial, localizado a 17 mil anos-luz de distância da Terra, é cercado por uma nuvem de partículas energéticas. E essa imagem, tirada pelo Chandra X-Ray Observatory da NASA, apareceu em 2009 e se tornou viral em pouco tempo. Tudo porque muitas pessoas viram uma estrutura semelhante a uma mão em meio a todo esse material espacial. A NASA explicou que a estrela estava girando incrivelmente rápido, lançando energia no espaço ao seu redor. Isso cria estruturas intrigantes e complexas, como a grande mão cósmica que tantas pessoas veem. Observe a nebulosa Cabeça de Cavalo na constelação de Órion. Essa é uma nuvem escura e gelada de poeira e gás que foi observada pela primeira vez em 1888. Essa sombra escura é criada pela poeira. E na base da nebulosa há muitos pontos brilhantes. São estrelas jovens em estágio de formação. Preste atenção a essa estrela extremamente brilhante no lado superior esquerdo da Cabeça de Cavalo. Sua radiação é tão poderosa que a estrela está começando a corroer a nuvem ao seu redor. Isso significa que, em milhões de anos, a nebulosa talvez não se pareça mais com a cabeça de um cavalo. Bem, eu não estarei por aqui nessa época. O Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul capturou uma imagem na qual podemos ver a colisão de 3 galáxias diferentes. Podemos até observar o efeito que elas têm umas sobre as outras. Mas o mais legal é que, durante a colisão, elas criaram uma forma reconhecível. Pois não é que parece um beija-flor espacial gigante? Ei, pousamos na Lua. Navegamos ao redor do mundo. Romeu conheceu Julieta. É difícil imaginar que existam criaturas por aí que viram tudo acontecer. Animais imortais. Bem, quase. Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore.
Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto, podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta, imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média. Fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos. A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? Essa criatura parece ter saído de um filme de ficção científica. E você poderia dizer que tem uma espécie de característica alienígena? O Veta gigante pesa mais do que um rato e é considerado um dos maiores insetos que existe. Você pode encontrar esses grandes grilos na Nova Zelândia.
Embora as águas-vivas possam reverter seu processo de envelhecimento, alguns membros da família do Veta podem voltar à vida. E isso é que eu chamo de superpoderes. Se ficarem completamente congelados, eles começam a produzir proteínas especiais que impedem que seus órgãos sejam destruídos. Depois de algum tempo em que estiverem congelados, eles podem descongelar e voltar à vida, como se nada tivesse acontecido. Curiosidade, o Veta gigante tem orelhas nos joelhos das patas dianteiras. E porque podem ressuscitar, também são chamados de insetos zumbis. Arrepiante. Planárias são plateumintos singulares, além de serem praticamente imortais. Elas são as máquinas de regeneração definitivas para partes perdidas do corpo. Se você pegar uma delas e dividir seu corpo em 10 partes, vai acabar com 10 novas planárias. Se continuar a dividi-las, elas continuarão se multiplicando, mesmo que geralmente tenham menos de 2,5 cm de comprimento. Imagine se pudéssemos descobrir como fazer isso. Seria uma maneira de vivermos para sempre. Ou acabaríamos com um mundo totalmente louco, com cópias de todos andando por aí. Que tal a equipe de revezamento mais rápida do mundo? 4 Usain Bolts idênticos. As ostras já existem há muito tempo. Os cientistas descobriram que elas podem viver até 400 anos. São essas pequenas criaturas com concha que criam aquelas pequenas pérolas brilhantes que todo mundo adora. Esse molusco entrará em modo de ação quando um parasita entrar nele. A ostra cobre o parasita com um monte de produtos químicos especiais, os mesmos que usa para fazer o interior de sua concha. É aí que a mágica começa a acontecer. Quando esses produtos químicos endurecem, formam uma pérola brilhante. Quanto mais produtos químicos, maior será a pérola. Essa criatura de aparência comprida e escorregadia vive nas cavernas da Europa. O Proteus pode viver até 100 anos. Ele passa seus dias caçando pequenos insetos, caracóis e caranguejos com seus pequenos braços dianteiros e corpo de cobra se contorcendo. Sua pele é tão clara que algumas pessoas até o chamam de peixe humano. Ei, como assim? O Proteus é quase cego, mas ainda pode detectar a luz, pois faz isso através da pele. Como outros animais cegos, ele tem os sentidos de audição e olfato super poderosos. Ele obtém sua aparência distinta daquelas pequenas garras vermelhas em volta do pescoço. Tá chovendo gatos, literalmente. Há coisas impressionantes que caem do céu, e aqui estão alguns exemplos. Moradores de Texarkana, no Texas, presenciaram uma vez uma chuva leve seguida de peixes caindo do céu. Nem foi preciso ir para o mar pescar, os peixes estavam caindo sobre as cabeças deles. Na verdade, chuvas de animais não são tão incomuns. Trombas d'água e correntes ascendentes que ocorrem em diferentes partes do mundo, às vezes levam pequenas criaturas consigo para o alto. Podem ser caranguejos, sapos e até peixes. A tromba d'água geralmente é um redemoinho de vento que vai pegando água e crescendo até formar uma espécie de ponte entre a superfície da água e as nuvens. Criaturas leves que vivem perto da superfície aquática geralmente são pegas nesse espiral e levadas para o alto. As nuvens de tempestade são companheiras fiéis das trombas d'água. Quando a tempestade alcança a terra firme, começa a desacelerar, pois não tem de onde pegar nova energia. Ela vai cedendo lentamente, a pressão atmosférica cai e as nuvens de tempestade soltam a água que ficou presa nelas, junto com os pobres animais e peixes. Às vezes são apenas alguns sapos congelados por terem ficado na nuvem lá em cima, mas há casos em que pode haver centenas e até milhares de criaturas caindo na terra. Uma chuva muito mais inusitada aconteceu uma vez em Oakville, Washington, e ainda sem explicação. As nuvens de chuva pareciam perfeitamente normais, mas o que caiu sobre a cidade depois foi simplesmente um monte de bolas transparentes gelatinosas, cobrindo uma área de cerca de 50 km². Cada bola era do tamanho de um grão de arroz. Pesquisadores que estudaram essas gotas de chuva afirmaram que as bolas gosmentas continham glóbulos brancos humanos. Algumas pessoas acreditam que elas podem ser águas-vivas que evaporaram formando chuva, ou lixo de aviões comerciais. Agora, este é o tipo de chuva que eu gostaria de ver algum dia: chuva de dinheiro. Esse milagre aconteceu em uma cidadezinha da Alemanha. Uma mulher estava dirigindo quando, de repente, viu notas de dinheiro caindo do céu. Então pisou no freio. Ela saiu do veículo e disse mais tarde que tinha conseguido pegar uma grande quantia em dinheiro. Depois, como qualquer cidadão responsável faria, ela levou a grana para a polícia. Estranhamente, quando os policiais voltaram para a cena com a mulher, não encontraram nenhuma nota, apesar de ela ter afirmado que não tinha conseguido catar todas. Ainda não há explicação para o acontecido, mas certamente não foi uma tromba d'água que causou isso.
Um tipo muito desagradável de chuva aconteceu em 1876 em Olympia Springs, nos Estados Unidos. Foi algo bastante peculiar. A senhora Crouch contou que estava fazendo sabão do lado de fora da casa quando pedaços de carne crua começaram a cair do céu. Alguns desses pedaços eram enormes, com mais de 7,5 centímetros de diâmetro. Os jornais locais relataram que 2 pessoas que preferiram não ter o nome divulgado provaram a carne e concluíram que se tratava de carne de carneiro. Meses depois, cientistas resolveram investigar a verdade por trás do estranho acontecimento. Foi um debate ferrenho, até que um dos pesquisadores chegou à conclusão mais aceitável. A chuva de carne foi causada por abutres que sobrevoavam a cidade na época. Essas aves às vezes regurgitam comida no meio do voo como um mecanismo de defesa, ou para deixarem o corpo mais leve, a fim de voar mais rápido. Então, certamente foi isso que aconteceu em cima da casa da senhora Crouch, infelizmente. Algo totalmente não comestível, mas não menos sinistro, choveu em vários vilarejos da Índia no meio de maio de 2022. Bolas pretas gigantes feitas de prata começaram a cair do céu. A primeira pesava mais de 7 quilos. Em choque, os moradores assistiram aos objetos se despedaçarem no chão, espalhando pedaços pelos campos. Bolas parecidas caíram mais tarde em outros 2 vilarejos vizinhos. Por sorte, ninguém foi atingido pela estranha chuva, mas a discussão continuou. Estamos na Terra e aqui geralmente chove água. As autoridades locais não sabiam ao certo o que era aquilo, mas astrônomos tinham uma teoria. Aquilo poderia ter sido destroços de algum foguete espacial. Um foguete que condiz com essa descrição foi lançado em setembro de 2021 com o objetivo de colocar um satélite de comunicação em órbita. Ao reentrar na atmosfera, ele pode ter sido danificado, fazendo vários pedaços se desprenderem e caírem pela Índia fora. Às vezes chove passarinhos também. Isso aconteceu em Arkansas em 2010. As condições climáticas podem fazer coisas assim acontecerem, mas há motivos mais simples também. Muito barulho e confusão, ou até mesmo colisões com alguma aeronave. No caso do Arkansas, foi o barulho e luzes piscantes das comemorações de Ano Novo. Os fogos de artifício assustaram milhares de pássaros e os fizeram congelar no ar. Eles entraram em pânico e ficaram desorientados, então bateram em prédios, carros e árvores. Muitos até caíram no chão, fazendo muita gente acreditar que estava mesmo chovendo passarinhos. Agora, se tem uma coisa que faria minha alma sair do corpo de tanto susto, seria uma chuva de aranhas. E isso existe, minha gente. Na Austrália, chuvas de aranha acontecem com bastante frequência. Tem até um nome para esse fenômeno: balonismo. Funciona assim: as aranhas que conseguem pairar no ar sobem em árvores e arbustos altos, tentando alcançar o ponto mais alto disponível na região. Quando chegam ao topo, tecem suas teias de tal forma que as permite serem levadas pelo vento. E aí a mágica acontece. Se agarrando aos fios da teia com suas patinhas minúsculas, as corajosas aranhas se deixam levar pelo vento para um destino incerto. Geralmente, o balonismo passa despercebido pelos humanos, pois as aranhas não viajam em grupos grandes. Você pode já ter passado pela desagradável experiência de uma aranha pousar subitamente na sua cara, mas é raro encontrar mais de 2 balonistas por vez. Mesmo assim, quando o clima fica muito ruim, com muita chuva ou vento, milhares e até milhões de aranhas podem decidir que é hora de migrar para um lugar mais agradável. E se resolverem fazer isso juntas, teremos uma chuva de aranhas. Quem presenciou as mais recentes em 2012 e 2015 diz que parece neve caindo. As aranhas descem lentamente com seus paraquedas de teia, fazendo o chão ficar branco quando pousam nele. Lembra das trombas d'água? Então, essas coisas fazem chover não só peixes e sapos. Há outro tipo de coisa que elas levam que faz um verdadeiro show no céu: bolas de golfe. E não estou falando de granizo de tamanho de bolinhas de golfe, são bolas de verdade. A cidade de Punta Gorda, na Flórida, presenciou uma chuva de bolas de golfe em 1969. Jornais noticiaram dezenas e dezenas dessas coisas pulando no chão e em construções. Como essa é uma cidade litorânea com muitos campos de golfe, não foi difícil explicar o acontecido. Uma tromba d'água deve ter se formado perto da praia, viajado para algum campo de golfe, pegado algumas dezenas de bolinhas e depois soltado elas pela cidade. A chuva geralmente é muito refrescante, desde que não seja de lama. Em 12 de abril de 1902, a cidade de Easton, na Filadélfia, recebeu essa chuva marrom. Quem teve a infelicidade de estar ao ar livre no momento, tomou um banho daqueles e precisou se lavar dos pés à cabeça ao voltar.
As gotas de chuva pareciam sujas, e estavam mesmo. Pessoas, prédios e ruas ficaram imundos quando parou de chover. Testemunhas disseram que havia uma quantidade considerável de poeira no ar antes de a chuva começar, o que provavelmente explica o acontecimento. Em 2011, uma cidade na Escócia viu outro tipo estranho de chuva, de minhocas. A chuva não cobriu uma região grande. Parece que só alguns estudantes tiveram o azar de estarem jogando futebol e serem atingidos por um monte de invertebrados caindo do céu. Houve uma mudança significativa no clima na época, então cientistas acreditam que isso pode ter sido resultado de alguma anomalia meteorológica. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiossauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 quilômetros que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Vales Marineris.
e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também, e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de canyons. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu. Então, agora, a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas, muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo, que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas, ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. São eles: Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner e Curiosity. Eles estão lá para tirar fotos e amostras do solo e de ar, e talvez também encontrar algum tipo de vida no planeta. Quem sabe algum dia possamos nos reunir com eles em Marte, né? Ah, por falar nisso, se você puder mesmo entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, será um prazer almoçar com você e conversar sobre isso. Por minha conta, claro. O calor do sol está sob nossos pés.
Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra.
Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. E em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que, do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no sistema solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do sistema solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Com o topo coberto de neve, o Monte Taranaki fica no meio do Parque Nacional de Egmont, na Nova Zelândia, e é cercado por uma densa floresta de cor escura. Ele forma um círculo verde sombrio ao redor da área que, de cima, parece quase perfeito. Mas é só por causa dos fazendeiros locais. Eles usam todo o solo fértil que conseguem, e isso resulta em um esquema de cores contrastantes. Um vulcão em forma de cone quase perfeito, que é um fenômeno geológico raro, ocasionalmente entra em erupção há mais de 100 mil anos. Ele foi ficando mais alto e maior depois de cada erupção. É previsto que, em cerca de 50 anos, poderá transformar a área em outra Pompeia.
Na Itália, existe um local único conhecido como o Gigante Coelho Rosa. Esse gigantesco projeto de arte fica nos Campos Verdes do Monte Coleto Fava, no norte do país. O coelho de 60 metros de comprimento e 6 de altura surgiu em 2005 e foi criado pelo grupo de arte Gelitin, de Viena. Ele não só tem um formato estranho e único, como também é tricotado. A equipe levou 5 anos para terminar a delicada estrutura, que era como qualquer outro brinquedo de pelúcia. Os visitantes podiam escalar o coelho, apreciando a vista ao seu redor. Mas desde que foi colocada nas montanhas, a peça de arte começou a se deteriorar. Afinal, era para durar apenas 20 anos no máximo. O que era antes um lindo coelhinho rosa ficou cinza e quase desapareceu. Se você olhar as imagens de satélite do Google Maps hoje em dia, poderá ver apenas o contorno dele. Embora não seja tão popular quanto o geyser Old Faithful, a Grand Prismatic Spring, no Parque Yellowstone, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, é uma das vistas mais espetaculares existentes, mesmo do nível do solo. Mas de cima, as faixas brilhantes de laranja, amarelo e verde realmente começam a mostrar sua beleza. Trata-se de uma das maiores nascentes do mundo, maior do que um campo de futebol, com 110 metros de diâmetro. A água quente dela viaja por 35 metros até chegar à superfície. A nascente é uma área de alimentação para bactérias que gostam de calor e mudam de cor na água mais fria. Um diretor em busca de uma locação para as filmagens descobriu uma misteriosa ilha flutuante no nordeste da Argentina. Quase perfeitamente redonda e rodeada por uma floresta escura, chega a dar uma sensação estranha. Não admira que o lugar tenha sido apelidado de O Olho. Com a ajuda de imagens aceleradas no Google Earth, descobriu-se que a massa de terra interna estava se movendo em vez de ficar parada, como se acreditava inicialmente. Um círculo de terra com 120 metros de diâmetro, variando de alguns centímetros a muitos metros de espessura, flutua despretensiosamente pelas águas cristalinas. Ele ainda gira lentamente, empurrado pela água fria de baixo, que ainda está sendo estudada por ser algo totalmente exclusivo da região do entorno. Vista de cima, parece nada mais do que uma pequena ilha situada na Baía de Homebush, na Austrália. Mas se você aproximar, mudará essa perspectiva. Em outros tempos, ali funcionava um porto comercial bem-sucedido, e a baía conta com 4 navios cargueiros abandonados que foram muito difíceis de remover. Depois de desativados, foram deixados na baía e esquecidos. O SS Arfield transformou-se de uma embarcação naufragada em uma pequena, mas bela reserva natural. Ele está repleto de belas árvores de mangue que o ultrapassaram e estão lentamente quebrando o casco. No deserto de Gobi, no nordeste da China, símbolos bizarros apareceram em certas áreas. Isso levou a muitas teorias sobre o que poderiam ser. Talvez marcas antigas como as linhas de Nazca encontradas no Peru? As estimativas variaram de padrões climáticos estranhos e encanamentos para algum desenvolvimento futuro, até áreas para a prática de tiro. Mas acabou por não ser nenhum desses. São simplesmente símbolos especiais usados para calibrar as câmeras dos satélites da China. O Guardião das Badlands, em Walsh, no Canadá, é um dos locais mais famosos e fascinantes que você pode encontrar no Google Earth. Parece a cabeça de um homem esculpida na paisagem, com um capacete de penas que os nativos americanos costumavam usar no topo da cabeça. Deve ser um design bem moderno, pois o rosto também parece usar fones de ouvido. Infelizmente, é apenas uma simples estrada com uma plataforma de petróleo no final. Do nível do solo, nem é tão impressionante. Parece com qualquer outra face de rocha exposta que foi modificada pela ação do tempo. Mas esse fenômeno nada mais é do que o efeito pareidolia, o mesmo que te faz ver objetos nas nuvens. Uma ilha em um lago sobre uma ilha em um lago sobre uma ilha. É certamente um trava-línguas. Mas o lugar em si foi lindamente capturado pelo Google Earth. Uma pequena ilha chamada Vulcan Point fica dentro do lago de uma cratera em uma ilha chamada Ilha do Vulcão, dentro de um lago chamado Lago Taal, na ilha de Luzon, nas Filipinas. Trata-se de um dos 2 únicos lagos no mundo descobertos com uma ilha de terceira ordem. O vulcão Taal ainda está ativo, e por causa do grande lago dentro da cratera, existe o risco de um tsunami vulcânico. Ele pode ser desencadeado pela queda de detritos na água após uma erupção, algo capaz de formar ondas que se espalhariam pelas laterais da cratera. O Círculo do Firefox apareceu em um milharal no estado de Oregon, nos Estados Unidos, em 2006. Mas não era um mistério ou um fenômeno raro. Para comemorar os 50 milhões de downloads do navegador, o grupo de usuários do Linux da Universidade do Estado de Oregon fez o logotipo gigante, com mais de 4.180 metros quadrados. Os membros do grupo fixaram todas as hastes, formando um círculo quase perfeito.
Ele foi concluído em menos de 24 horas, após 2 semanas cuidadosas de planejamento. O círculo final tinha um diâmetro de mais de 60 metros e era completamente invisível da estrada, só podendo ser apreciado do céu. Os mais belos lagos de cor azul brilhante são encontrados na mina Intrepid Potash, perto de Moab, no estado de Utah, nos Estados Unidos. A maior parte do potássio se forma em regiões desérticas, quando os mares interiores ou lagos secam. Conforme a água evapora, deixa depósitos de sal de potássio. A maioria dos tanques de evaporação tem cor mais avermelhada, mas algum corante foi adicionado a estes em específico. A água mais escura absorve mais luz solar e calor, acelerando o processo de evaporação. Isso deixa residuais de sal muito mais rapidamente. Deslumbrantes vistas aéreas dessas lagoas são um bônus. Criar o maior logotipo de publicidade do planeta é algo que todas as agências de marketing sonham em fazer. E a Coca-Cola fez exatamente isso em 1986. O logotipo é uma escultura enorme, que só pode ser visto em sua totalidade do céu. O maior problema dessa propaganda, porém, é que quase ninguém sabe dela. O enorme anúncio da Coca-Cola com 50 metros de altura e 120 metros de largura foi construído com 70 mil garrafas vazias de Coca-Cola em Arica, no norte do Chile. O monumento gigantesco foi criado para comemorar os 100 anos da marca. Um violão desse tamanho só pode ser visto de uma altura muito grande. Essa floresta de formato inusitado fica localizada ao sul de Córdoba, na região dos Pampas, na Argentina. Conhecida como Floresta do Violão, se estende por mais de 800 metros. Também contém mais de 7 mil ciprestes e eucaliptos. Um agricultor argentino de 74 anos, com a ajuda de seus filhos, conseguiu transformar esse pedaço de terra em algo mágico, tudo para homenagear a amada esposa. Do alto, esta área parece ser apenas uma coleção de pedras no meio de um lago, mas é na verdade a piscina dos hipopótamos, na Tanzânia. Os hipopótamos são comuns em todos os rios da região, mas o local é certamente o melhor do Serengeti para vê-los brincar. Os animais nadam em grandes grupos de cerca de 200 indivíduos. Eles agitam as águas e preenchem cada centímetro quadrado de espaço. Se você não pode ir à Tanzânia para ver o espetáculo, o Google Earth oferece a oportunidade de ter essa experiência na segurança do seu lar. Existem muitas piscinas grandes no mundo, e existe a de San Alfonso del Mar, um resort nos arredores de Santiago, no Chile. Oficialmente, é a maior do mundo já feita, e sua construção custou quase 2 bilhões de dólares. Ela tem aproximadamente o tamanho de cerca de 16 campos de futebol. A água da gigantesca estrutura é retirada do Oceano Pacífico, filtrada e tratada várias vezes ao dia para mantê-la limpa. Há uma piscina de água salgada dentro de uma grande pirâmide de vidro, caso você queira nadar em uma piscina dentro de uma piscina. Estou ficando confuso. Um estranho e misterioso formato de redemoinho apareceu no deserto do Egito em 1997. Quando o desenho foi descoberto pela primeira vez no Google Earth, criou uma espécie de burburinho sobre o que poderia ser, até que se descobriu que se tratava apenas de uma instalação de arte gigante chamada Desert Brief. 2 espirais entrelaçadas de forma completamente oposta. Uma é formada por pilhas de areia em forma de cones, e a outra é feita de mini crateras. Quando a instalação foi concluída, as espirais levavam ao centro de uma piscina circular de água. Mas, desde então, a água já secou. É setembro de 1977. Você está jogando um dos primeiros consoles de videogame da América do Norte. Depois, sai e vê toda a vizinhança esperando o lançamento da Voyager 1. É um dia super ensolarado, então aperta os olhos um pouco para ver o que está acontecendo. Você mora no bairro em frente à estação de lançamento. Aí pega um pouco de comida e observa a Voyager decolar para o espaço. E está tão impressionado que decidiu dedicar sua carreira para trabalhar com a NASA. 35 anos depois, agora você é um oficial sênior da NASA com especialização na Voyager 1. É 2012 e está sentado na sala de controle com seus colegas. Todos estão olhando para as telas de seus computadores enquanto trabalham na sonda espacial. Você está sentado no topo, observando tudo e certificando-se de que todos os sistemas estejam sob controle. Este dia é especial porque a Voyager 1 está prestes a sair da heliosfera, que é uma palavra científica para a camada externa do nosso sistema solar. É uma bolha do espaço afetada pelo vento que vem do Sol. Em 2021, ela se afastou 22 bilhões e meio de quilômetros da Terra, o que equivale a 153 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância entre o Sol e a Terra. A nave foi originalmente concebida para voar por Urano, Saturno e Júpiter e se lançar de um planeta a outro com o uso de sua atração gravitacional. Todos estão esperando impacientemente que ela saia da heliosfera. 3, 2,
1 e foi oficialmente lançada. Todos os sistemas estão normais e funcionando. Você elogia sua equipe por fazer um excelente trabalho. Com a Voyager 1 chegando tão longe, ainda há muito para explorar no espaço sideral. Você já foi um jovem adulto assistindo ao lançamento de uma nave espacial de sua vizinhança e agora é a principal pessoa responsável pela operação. 9 anos depois. Desde que a Voyager 1 deixou a heliosfera, você a verifica de vez em quando, certificando-se de que todos os sistemas e funções estão em ordem. Ela está enviando de volta medições do meio interestelar, que é a área onde as estrelas da nossa galáxia, que consiste em materiais ionizados. Ionizado é basicamente uma versão simples de uma molécula ou substância. O meio interestelar é um estado de plasma eletricamente carregado, ou plasma ionizado, e é muito instável. É como passar de um raio em uma tempestade para uma chuva calma em questão de segundos. O plasma lá em cima é diferente daquele da Terra por ser difícil de filtrar. Há cerca de 0,00375 átomo por centímetro cúbico no meio interestelar. O ar que respiramos na Terra tem bilhões de átomos. Medindo o plasma no meio interestelar, podemos entender melhor o comportamento e a estrutura de produtos químicos e gases. É possível que o oxigênio que conhecemos e amamos na Terra seja diferente do que existe lá fora. Uma de suas principais tarefas é aprender mais sobre como o vento solar e o meio interestelar interagem entre si para criar a heliosfera. Então, após fazer alguns check-ups de rotina e outros trabalhos de manutenção na Voyager 1, da sala de controle, você percebe algo estranho vindo da tela. Se senta na frente do computador, processando os números das vibrações do plasma e convertendo-as em um arquivo de áudio de cerca de 3 kHz. Clica nele e ouve um zumbido sutil e misterioso. Você e sua equipe estão surpresos de que essas vibrações ocorram em uma frequência tão pequena. Dado que o espaço é enorme, algo assim pode significar vida em outros planetas. Todos os demais na estação correm para a sala de controle para ouvir aquele som do espaço sideral. É monótono e fraco, mas está definitivamente vindo de fora da heliosfera. Você refaz as contas repetidamente para ter certeza de que não é um acaso, mas está certo. Se certifica de que sua equipe não deixe essa informação vazar para ninguém de fora, até que tudo seja conhecido e claro. Entra de cabeça no trabalho e tenta captar o som novamente. E ele continua. Você não consegue dormir tentando pensar em algo que poderia estar produzindo esse zumbido. Alguns dias se passam e o som é bastante consistente. Se houvesse alguma forma de vida tentando se comunicar, então certamente ele teria dito algo que pode ser decifrado. Você analisa os arquivos de áudio mais uma vez, tentando ver se há alguma linguagem fonética que não conhece. Chama uma linguista para ver se ela consegue fazer alguma coisa com isso. Se reúne com seu esquadrão, esperando impacientemente por algumas respostas. Depois de um tempo, a linguista acredita que pode ser alguém lá de fora se comunicando conosco. Mas a única maneira de descobrir é mandando algo de volta para lá. Você marca uma reunião com sua equipe e tenta descobrir que mensagem pode enviar. Depois de muito pensar e tomar muito café, decide mandar a frase em inglês. Quem é você? Então manda o sinal pela Voyager 1 e espera por qualquer mudança no zumbido. Mas não consegue nada de imediato. A resposta pode demorar algum tempo. Você espera a noite toda e ainda assim, nada. Está começando a parecer que não existe nada lá fora. Nos próximos dias, você continuará enviando frases para qualquer coisa que possa recebê-las. Considerando que o espaço é um vácuo, as ondas sonoras não podem viajar. Portanto, mandar mensagem de voz em um grande alto-falante não funcionará. Então localiza a origem do zumbido e aponta para ela ao enviar o arquivo de áudio. Todos os dias remete a algo diferente, mas ainda assim, não houve nada deles por uma semana. Parece que a vida inteligente num mundo distante não é real. As áreas entre os sistemas estelares em uma galáxia não são necessariamente um vácuo completo. É aí que está o meio interestelar. Ele contém gases, poeira e raios cósmicos, que são partículas de energia. Depois de muitos meses desse zumbido constante, você ainda tenta descobrir o que está acontecendo e fica sentado lá, lembrando-se da época em que a Voyager foi lançada pela primeira vez. Se lembra de correr para fora depois de jogar videogame. Não dava para ver direito por causa do sol e você congela no seu lugar e tem um momento de eureka. Então passa por algumas anotações feitas no passado. A resposta estava na sua frente o tempo todo. Por vezes, o sol envia uma explosão de energia que faz com que o plasma do espaço interestelar vibre. Os cientistas podem medir a frequência das ondas quando o plasma vibra para mostrar o quão próximos estão um do outro. E no dia em que o zumbido foi emitido, havia algumas frequências irregulares vindas do Sol. Então, aquele pode ter sido o plasma vibrando de uma forma estranha devido aos raios solares. Mas essas vibrações de baixa frequência duram mais do que picos e saltos rápidos.
elas são mais fracas. Você executa os testes novamente e descobre que não são algumas formas de vida inteligentes tentando se comunicar. São as pequenas vibrações causadas pelos raios de sol. Aí, notifica sua equipe sobre essa descoberta e todos estão comemorando. Mas depois de todos esses testes e pesquisas, ainda não se sabe por que o plasma no meio interestelar tem esse comportamento. Essas respostas terão que esperar. 2027. Já se passaram 50 anos desde o lançamento da Voyager 1. Você está na terceira idade e acabou de se aposentar da NASA. Há muitas bolsas de estudo em seu nome e programas para jovens que desejam aprender sobre o espaço e as ciências. Você volta para a sala de controle mais uma vez, onde pensou ter descoberto a vida inteligente em um mundo distante. Então, se lembra de todos os bons momentos que teve e se despede de tudo, sabendo que estes são os momentos finais da Voyager. Ela foi construída para durar até 50 anos. Depois disso, será apenas um objeto flutuante na vastidão do espaço. Já é surpreendente saber que este é o objeto terrestre mais distante de nós. Mas é hora de deixar outros tomarem seu lugar. Você apaga as luzes e fecha a porta. A Voyager emite um último bip antes do silêncio eterno.